Olá, hoje nós vamos estudar sobre o fascismo, uma ideologia que foi criada, construída aí no século XX e deu início na Itália. Aí nós temos a imagem ao fundo, da bandeira da Itália, verde, branca, vermelha, o símbolo do Império Romano, que era a águia. A gente tem o Coliseu de Roma também, que é um dos grandes pontos turísticos da Itália. E à frente o líder do fascismo, que foi o Benito Mussolini. O que nós já estudamos até aqui? Bom, nós já estudamos sobre o imperialismo, certo? Sobre a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e a crise de 1929. O que é que isso tem a ver com o fascismo? Muita coisa, O imperialismo a gente já entendeu que foi o período em que as grandes potências imperiais, foram buscando aí países, colônias, para serem exploradas, certo? E o que levou à Primeira Guerra Mundial, de 1914 até 1918, o que aconteceu? A guerra ela trouxe diversos problemas, porque até quem ganhou, porque a Itália ela ficou do lado da Tríplice Entente, que foi a Tríplice que venceu, mas ela teve muitas perdas humanas, e materiais. Então, teve muitos danos. A Itália passou também pela crise pós-guerra, que foi a crise de 29, que é claro que iniciou nos Estados Unidos, como já vimos, mas que afetou diversos países de todo o mundo, e principalmente os países da Europa, que estavam se recuperando aí da guerra, certo? E o que tem a ver a Revolução Russa? Também tem a ver porque a gente vai entender que a Revolução Russa, que foi essa grande revolução dos bolcheviques, que implementaram o socialismo soviético, com a implementação do Partido Comunista como principal entidade de poder, ele que vai estar centralizando todo esse poder e vai propagar as ideias socialistas, Então, depois da Revolução Russa, o ideal socialismo ele vai se propagar mais pela Europa, principalmente pós-crise, depois da crise de 1929, porque a crise mostrou que o liberalismo, a sociedade capitalista liberal, sem a intervenção do Estado, e o próprio capitalismo em si, ele não se sustentava. Então, foi um grande problema que acabou trazendo aí um pouco de ascensão das ideias socialistas. Certo? Então, vamos entender como é que isso vai afetar no fascismo na Itália. Bom, como a gente mencionou, a Itália ela passou pela crise de 1929, só que antes disso já existia um movimento na própria Itália, por Benito Mussolini, criando um partido, que foi o Partido Fascista, ele criou em 1919, e aí, antes disso, ele até adotava as ideias socialistas, mas depois ele se tornou contra as ideias socialistas, E defendia já ainda um pouco, tinha umas ideias um pouco difusas, e a gente só vai entender melhor que se formou o fascismo quando eles tomaram o poder. Mas o principal fator que eles faziam questão de dizer que defendiam era o nacionalismo exacerbado, Que era o amor à nação, à Itália, acima de tudo, E aí eles acreditavam que era necessário um Estado forte para tirar a Itália da crise e recuperar, os empregos, porque estavam com muito desemprego, muitos problemas, Enfim, e uma série de outros fatores. Esse na foto é o Benito Mussolini e ele é o principal líder do fascismo na Itália. Vamos entender então o que eram as características de um governo fascista. Primeiro, fascismo ele é um governo autocrático, autocracia. É um governo que ele acredita que é necessário um líder, Tem que ter um líder para encabeçar o movimento, certo? Eles também, têm essa questão do nacionalismo extremado, que é a crença extremada na nação. Ninguém pode atrapalhar o ritmo da nação. A nação é como se fosse um corpo só, então não era para ser dividida em classes, por isso que eles são antissocialistas, porque o socialismo defende a luta de classes e o fascismo e o governo autocrático não aceita,
essa luta de classe porque ela atrapalha o movimento do corpo todo, que é a nação. Por isso que também é chamado de governo corporativista, é como se fosse um corpo todo. A cabeça é o líder e o resto da nação é o corpo. E eles têm que fazer o que a cabeça mandar, certo? Não aceitava oposição, né? Assim que tomou o poder, o governo fascista perseguiu opositores, matou muitas pessoas, não só matou, como também enviou para a Alemanha nazista muitos judeus para serem mortos, certo? Fazem uso da violência e da censura, né? Eles fazem de tudo para que circulem ali somente as ideias deles. Isso quando eles chegam no poder, tá? Outro ponto que, assim, quando eles chegaram no poder, também foi a doutrinação na educação. O currículo da educação na escola, né, ele era todo voltado para ser doutrinado para que as crianças, jovens, adolescentes aceitassem, né, sem contestar, fossem educados a aceitar o líder Mussolini e as ideias fascistas como algo bom. Esse é o símbolo do fascismo italiano, né? Ele é conhecido como fasces. Esse símbolo ele já era utilizado na Roma antiga, certo? E aí ele foi readaptado, até porque eles vão trazer muitos elementos históricos de Roma antiga, porque a Roma antiga, né, foi um grande império e eles querem como se fosse resgatar esse grande império romano, só que agora no século XX, né, no período do século XX. Então, é conhecido como fasces, que você tem aí diversas madeirinhas juntas para montar um machado, né? Ele é um símbolo de poder, mais precisamente de autoridade militar, que passou a ser utilizado pelo italiano Benito Mussolini. E aí, né, é como se fosse essa união de pessoas, que seriam todos os italianos, para fazer esse machado mais forte, né? Estaria associado aí também ao poder. Uma frase do Benito Mussolini, ele fala: tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Então você percebe que o Estado era o principal elemento de poder, né? Então eles eram contra o liberalismo, porque não defendiam que o Estado não devia interferir. Na verdade, eles achavam que o Estado deveria interferir, sim, em tudo, na educação, tudo que vocês imaginaram, o Estado ele tinha que ter o poder, o controle, né? E quem fosse contra o Estado deveria ser enviado para fora, embora, né? Ou, enfim, preso, morto, enfim. Dar fim a quem estava contra o Estado, certo? Bom, a crise na Itália, né, como a gente falou, em 1929, né, depois de 1929, vai afetar também os outros países e vai ocasionar diversas greves. Em 1922, Benito Mussolini vai liderar uma marcha sobre Roma, exigindo restabelecer a ordem e acabar com as greves. Ele invadiu a capital, exigiu poder, começou a cobrar mais o rei da Itália na época. O rei da Itália era o Vittorio Emanuele III, certo? E aí o rei acabou convidando Mussolini para compor o governo como primeiro-ministro, uma função muito importante, né, na época. Na época não, num país monarquista, né? E aí eles implementaram a ditadura fascista após ganharem a eleição. Bom, aqui nós vamos falar sobre a aliança com a Igreja Católica, que a gente vai perceber que a Igreja Católica, né, chegou a fazer uma aliança com o líder fascista Mussolini, né? Que aliança foi essa, né? Foi um acordo, que foi chamado de o Tratado de Latrão, com o Papa Pio XI, com Mussolini, que reconhecia o Vaticano, né, a cidade do Vaticano, como um Estado independente da Itália, né? E em troca disso, ele buscava o apoio, né, para si. Então, eles acabavam tendo que apoiar Mussolini em troca
desse reconhecimento do Vaticano como Estado independente. Então, para a gente ver como a Igreja Católica se aliou aí a esse governo violento, né, que perseguia seus opositores, enfim. Infelizmente, né, a história nos mostra isso. Bom, e não só aconteceu esse acordo, né, como também Mussolini ele se aproximou muito do Hitler, né, principalmente após a crise e tudo mais, após se estabelecerem com a Segunda Guerra Mundial, né, a Itália fez parte do eixo junto com a Alemanha e o Japão contra a aliança, que aí eles tinham muitas coisas em comum, né? O Mussolini, ele tinha muita coisa em comum com o Hitler, até porque o Hitler também foi um governo fascista. Só que foi um governo a gente chama fascinazista, né? Porque ele foi fascista e nazista, porque nazista ele traz uma característica a mais, que é a questão da questão da raça ariana, né, e tudo mais. Que a gente vai ver isso no próximo vídeo, tá bom? Então ele vai ter essa aproximação, inclusive vai pegar muitos judeus da Itália e vai enviar, né, para a Alemanha, para os campos de concentração da Alemanha. E essa é uma história, né, assim, que a gente tem que contar, porque a Itália não ficou ali sozinha, né? Ela acabou se aliando à Alemanha com a Segunda Guerra para tentar aí, de uma certa forma, buscar mais aí o seu espaço vital, que era como se fosse reconquistar o antigo Império Romano, certo? Bom, para finalizar, né, a gente entender que hoje em dia se fala muito sobre fascismo, quer dizer, o fascismo ele teve início na Itália e outros países foram aderindo às ideias fascistas, né? Portugal, Espanha, né? Aqui no Brasil, né? Por exemplo, Getúlio Vargas ele vai ter características fascistas, ele vai construir uma ditadura que era chamada Estado Novo com ideias fascistas também, certo? Então, por mais que a gente fala do fascismo italiano, mas existem várias facetas do fascismo, né? Quer dizer, vários tipos de fascismo. E por que ainda se fala até hoje sobre isso? Porque é um tema que, infelizmente, ainda retorna, né? Uma ideologia forte e que alguns grupos ainda defendem, certo? E aí tem um trecho da música do Humberto Gessinger, da música Toda Forma de Poder, que diz: e o fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante e fascinada. De fato, né? Porque quando você elege um líder, uma pessoa que vai ser o cabeça, uma pessoa que vai pensar pela nação, eu já estou dizendo que eu não preciso pensar, né? Que ele já faz tudo pelo bem da nossa nação. E a gente acaba ficando fascinada porque o fascismo, ele constrói uma ideologia de fascinação e de adoração ao líder, né? Então as pessoas acabam tendo essa fascinação por adorar o líder, certo? Bom, gente, é isso. Próximo vídeo a gente vai estudar sobre o nazismo, tá? Muito obrigada, até a próxima.